Por que o Neymar nunca foi eleito o melhor jogador do mundo? Será que o menino Ney tinha potencial para isso? O que aconteceu com o Neymar? Ele desistiu do futebol? É sobre isso que vamos falar agora, então vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Falou é Fut, e agora vamos entender os mistérios por trás da história do Neymar com a bola de ouro da FIFA. Desde muito pequeno, o Neymar sempre demonstrou o seu potencial, sendo muitas vezes comparado ao Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, mas a sua carreira começaria de fato no Santos, aonde ele estreou pelo profissional no ano de 2009, aos 17 anos, e o mundo assim conheceria o menino Ney, que fazia o Brasil todo parar para assistir a mágica do seu futebol. Pelo Santos, ele atuou em 255 partidas e marcou 136 gols, conquistando 6 títulos, incluindo uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E ainda quando atuava ainda no futebol brasileiro, ele conseguiu receber o prêmio Puskás no ano de 2011 por ter feito o gol mais bonito daquela temporada. E foi também em 2011 que começaria a história do Neymar com a bola de ouro, já que ele foi indicado ao prêmio nesse ano e ficou com a 10ª posição. Já em 2012 o Neymar caiu algumas colocações, ficando em 13º lugar. Mas o Brasil já estava pequeno demais para o Neymar e o Santos já não podia mais segurar a sua jovem promessa. Então, no ano de 2013, o Neymar acabou sendo negociado com o Barcelona, sendo apresentado como reforço para o time catalão, que contava em seu elenco com jogadores como Lionel Messi, Xavi e Iniesta. Assim, o Neymar também ganharia mais visibilidade em seu futebol, e nesse ano de 2013, o Neymar jogou 27 jogos pelo time catalão, fazendo 13 gols e dando 12 assistências, e com isso ele já garantia a 5ª posição no prêmio The Best da FIFA. E então chegamos a 2014, o ano que poderia consagrar o menino Ney como o grande campeão da Copa do Mundo. Afinal, a seleção tinha vencido a Copa das Confederações de 2013 e estaria preparada para fazer uma grande Copa do Mundo, assim pelo menos é o que nós esperávamos. Com o Felipão voltando ao comando da seleção depois de muitos anos e com o título recente, a seleção vinha para a Copa do Mundo com os seguintes nomes: Júlio César, Victor e Jefferson, goleiros; Daniel Alves, Maicon, laterais direitos; Marcelo e Maxwell, laterais esquerdos; Thiago Silva, Davi Luiz, Henrique e Dante, zagueiros; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Ramires, Hernandes, Fernandinho e William, meias; Neymar, Fred, Hulk, Bernardo e Jô, atacantes. E o Neymar viria para ser o grande protagonista dessa história. A seleção brasileira estreou na Copa do Mundo no dia 12 de julho, no Itaquerão, em São Paulo, e enfrentou a Croácia. Apesar do gol contra do Marcelo aos 6 minutos de jogo, o Brasil conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, com um gol de Neymar. Na segunda etapa, virou a partida para 3-1. No segundo jogo, no dia 17, a equipe brasileira foi mal e empatou com o México em 0-0. O resultado obrigou a seleção a decidir a sua classificação na última partida contra os Camarões, e no dia 23 de junho o Neymar foi impecável, fez 2 gols e ajudou a seleção a vencer os Camarões por 4-1. Após passar da primeira fase em primeiro lugar no grupo A, a equipe de Felipão enfrentou o Chile no dia 28 de junho em um jogo válido pelas oitavas de finais. Foram 120 minutos com prorrogação, de bola rolando. A eliminatória foi decidida nos pênaltis, onde Júlio César se consagrou e pegou 3 cobranças, e no dia 4 de julho, nas quartas de finais, a equipe de Felipão enfrentou a sensação da Copa, a Colômbia, do então artilheiro James Rodrigues. Apesar da vitória por 2-1 e a classificação para a semifinal, a seleção sofreu um grande revés ao perder o Neymar por uma contusão e o Thiago Silva pelo 3º cartão para a partida seguinte contra a Alemanha. E o resto da história vocês já sabem. Com o Neymar fora da semifinal da Copa, vimos uma das maiores goleadas de todos os tempos em nossa seleção em uma Copa do Mundo. Foram 7-1 para a Alemanha, em um time horrível do Brasil. E eu ainda acredito que se o Neymar estivesse lá, a história seria diferente. E por ter se machucado e ficado fora da Copa do Mundo, vimos o tão sonhado troféu de melhor do mundo ficar ainda mais longe, com o nosso menino Ney caindo para a 7ª colocação na indicação dos melhores do mundo de 2014. Mas no ano de 2015 veríamos um Neymar avassalador ao lado do Luizito Soares e o Lionel Messi. O mundo conheceu um dos ataques mais poderosos de todos os tempos, o MSN, que encantou a Espanha e que ganhou todos os títulos que disputaram. Ao todo foram 5 títulos, incluindo a tão sonhada Champions League, com o Neymar anotando um gol que daria o troféu para o time catalão. Nesse ano, o Neymar fez 54 jogos pelo Barcelona com 42 gols e 18 assistências, sendo o artilheiro da Copa do Rei com 7 gols e o artilheiro da Champions League com 10 gols, chegando a estar entre os finalistas da Bola de Ouro, ao lado de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mesmo tendo alcançado números expressivos, o Neymar ficaria com a 3ª posição, vendo o seu companheiro de equipe levantar o troféu mais uma vez. E então chegamos em
2016, o ano que marcaria a história do Neymar na seleção brasileira para sempre. O único título que a seleção brasileira não possuía era uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e estando em mais um desafio, o menino Ney não tinha como perder a oportunidade de levar a nossa seleção ao pódio, no qual ela nunca esteve. E em trancos e barrancos, com muitas críticas, a seleção brasileira deu a volta por cima, chegando à final do torneio contra a Alemanha, jogo que foi decidido nos pênaltis, com o Neymar batendo o último pênalti, se consagrando assim campeão olímpico pela seleção. Nesse mesmo ano, pelo Barcelona, ele jogou 48 jogos, anotando 22 gols e 24 assistências, e pela seleção foram 13 jogos e 8 gols e 10 assistências. Mas nesse mesmo ano, o trio MSN não conseguiu levar o Barça ao final da Champions League, ficando pelas quartas de finais, sendo superado pelo Atlético de Madrid, que acabou sendo derrotado pelo Real Madrid na final, e com isso quem levantou o troféu de melhor jogador do mundo foi o Cristiano Ronaldo, e o Neymar ficou na quinta posição naquele mesmo ano. Algo que eu não concordo muito, e acho que o menino Ney ainda deveria estar entre os 3 melhores do mundo. Mas em 2017 o Neymar parecia querer mais, ele estava em seu auge no futebol, e talvez jogando ao lado do Messi, o seu talento sempre seria ofuscado pelo argentino, e com isso, mesmo vivendo um grande momento no Barcelona, quando ninguém esperava, o Neymar anunciava a sua transferência para o Paris Saint-Germain, abraçando assim o projeto de conquistar uma Champions League. Mas hoje nós sabemos que essa nem de longe foi uma das melhores decisões do menino Ney, mas por lá ele estava sobrando, jogando apenas meia temporada pelo time francês. Ele fez 20 jogos e anotou 17 gols e deu 12 assistências, mostrando para que ele tinha vindo ao clube, chegando novamente a ser indicado como um dos finalistas do prêmio The Best da FIFA, mas mais uma vez ele viu Cristiano Ronaldo se consagrando como o melhor jogador do mundo, ficando novamente com a terceira posição atrás do seu ex-companheiro de equipe, o Lionel Messi. Mas em 2018 o já adulto Ney começou a sofrer com lesões, fraturando o quinto metatarso, o que o deixou fora dos gramados por alguns meses, ofuscando assim o que poderia ter sido uma das melhores temporadas dele com a camisa do PSG, fazendo uma temporada de 29 jogos e 27 gols pelo PSG, mas estamos falando de um ano de Copa do Mundo. Vestindo a camiseta 10 da seleção brasileira, o Brasil foi derrotado pela Bélgica nas quartas de finais, e assim o menino Ney teve que se contentar com a 12ª colocação entre os melhores jogadores do mundo. E chegando em 2019, a história se repetiria mais uma vez. O Neymar sofreu uma grave lesão no joelho e por isso perdeu praticamente toda a sua temporada, disputando 9 jogos pelo PSG, tendo marcado 7 gols e 4 assistências no ano. E quem vinha ganhando destaque no time era o jovem francês Mbappé, que sempre quis jogar sozinho, chegando a rivalizar muitas vezes com o Neymar em campo. Mas mesmo entre trancos e barrancos do Neymar no PSG, no ano de 2020 ele poderia ter se consagrado campeão da Champions com a camiseta do PSG, mas isso não aconteceu. No jogo da final contra o Bayern de Munique, vimos tanto o Neymar quanto o Mbappé podendo decidir o jogo, mas ambos os atletas estavam dispostos a jogar sozinhos, e no final vimos o Bayern levantar o troféu de campeão da Champions League. E nesse ano o Neymar fez 21 jogos, 17 gols e 11 assistências, mas nem de longe essa foi uma das suas melhores temporadas. Marcado por polêmicas após rumores de que ele voltaria ao Barcelona, a torcida do PSG estava muito irritada com o atleta, que também fez uma péssima temporada no ano de 2021, com 21 jogos, 13 gols e 8 assistências, sendo obrigado a permanecer no PSG para cumprir o seu contrato. Parecia que o Neymar já não tinha mais aquele amor pelo futebol, mas quando ninguém esperava, o PSG anunciava a chegada do seu mais novo reforço, o Lionel Messi. Com um ataque formado por Neymar, Messi e Mbappé, tudo poderia dar certo, mas o time sempre foi sabotado e ofuscado pelo Mbappé, fazendo com que o trio tivesse algumas boas atuações, mas sem grandes destaques. Com tudo isso, o Neymar não voltaria mais a estar entre os top 3 melhores jogadores do mundo. E a última indicação do Neymar à bola de ouro foi no ano de 2021, ficando apenas com o 16º lugar. E nos anos seguintes, o Neymar nem acabou sendo indicado para a premiação da bola de ouro, fechando o contrato assim com o Al Hilal, um time saudita, em 2023, e sofrendo mais uma lesão em um jogo pela seleção. O menino Ney ainda está afastado dos gramados no momento em que eu gravo esse vídeo, mas eu ainda acredito que ele possa dar a volta por cima e ser campeão da Copa do Mundo de 2026, e assim se consagrar o melhor jogador do mundo. Como dizem os brasileiros, nunca podemos perder a esperança. Vendo toda essa trajetória do Neymar, algo me levou a pensar como são escolhidos os melhores jogadores do mundo. Afinal, o Neymar fez algumas temporadas dignas de melhor do mundo. Bom, e a premiação da bola de ouro é decidida em primeiro momento por um comitê que acaba escolhendo nomes notáveis do esporte mundial, selecionando assim 10 finalistas ao prêmio, que então passam a competir pela honraria por meio de votação. E são 4 grupos que decidem quem será eleito o melhor jogador do mundo. E cada um desses grupos tem o peso de 25% na escolha do jogador que será premiado ao final. Os grupos são o técnico de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA, os capitães de todas as seleções nacionais filiadas à FIFA,
FIFA, um jornalista de cada federação filiada à FIFA e o público em geral. E aí cada pessoa tem o direito de escolher os 3 melhores jogadores na sua opinião, e as pontuações são dadas de acordo com a colocação dos atletas em cada lista. 5 pontos para o primeiro, 3 para o segundo e 1 ponto para o terceiro. E ao final das votações, quem teve mais pontuação recebe o prêmio do The Best, o melhor jogador do mundo da FIFA. E com isso, nós sabemos que o menino Ney não tem lá o voto dos jornalistas, que sempre criticaram muito o atleta, e devemos levar em consideração que em seu auge o Neymar disputava o título de melhor do mundo com Cristiano Ronaldo e Messi, que mesmo sendo mais velhos do que ele, criaram uma hegemonia nas bolas de ouro. Mas eu acho que isso não é uma desculpa, afinal nós vimos o Modric levar a bola de ouro no ano de 2018 e o Lewandowski em 2020, e mesmo o Neymar tendo mais talento e sendo melhor do que esses dois jogadores, os seus feitos pelo PSG e a seleção não permitiram que ele conquistasse esse título de melhor jogador do mundo. Mas devemos levar em consideração que já faz alguns anos que o Neymar tem sido uma estrela fora dos campos, mas dentro dele ele tem deixado a desejar, prezando assim mais os seus salários astronômicos do que a vontade de jogar um bom futebol, como ele sempre fez em sua carreira. Afinal, segundo rumores, ele teve ali a oportunidade de voltar ao Barcelona, mas ele preferiu ir para o Al Hilal. Mas temos que levar em consideração também que o troféu de melhor do mundo já não é mais lá aquelas coisas, e ele sempre tem o seu favorito. Afinal, no ano de 2023, vimos o Lionel Messi ganhar mais uma vez a bola de ouro, sendo que a gente viu o Haaland fazendo uma temporada impecável pelo Manchester City, sendo campeão da Champions League e artilheiro de quase todas as competições que disputou, e mesmo assim o Messi acabou levantando esse troféu, não fazendo uma temporada de grande expressão. E isso me faz pensar que o Messi sempre será o filho da FIFA, e enquanto ele estiver ainda atuando por qualquer time, ele ainda vai ter a possibilidade de ser o melhor jogador do mundo. Tudo bem que o Messi é um monstro nos gramados, mas com essa bola de ouro eu não concordei. Enfim, o último brasileiro que ganhou a bola de ouro foi o Kaká em 2007, quando jogava pelo Milan. Agora resta saber, será que o Neymar ainda tem a chance de ganhar a bola de ouro? Ou o Vini Júnior será o próximo brasileiro a levantar esse título de melhor jogador do mundo? Eu quero que você deixe isso aí nos comentários.